Olá, viva! Olá! Sejam bem-vindos! Como estão? Que saudades! Será? Tiveram Gosta? saudades nossas? Nós desaparecemos assim do mapa, sem dizer água vai, É e verdade, é voltámos assim verdade, é para o verdade. mapa. 3 semanas sem notícias. Mesmo. 2 feriados, uma complicação pós-feriado. Uma ponte, ou uma ponte, ou uma estrada, ou uma cena. 3 semanas sem lives. Saudades, Florinda. Eu tive. Eu tinha, Tu não. eu tinha lembretes automáticos. Live! E eu sim estou. É verdade, mas cá estamos nós, novamente, para regular. Olá, Patrícia, para Olá, voltar Patrícia. aqui com estas nossas partilhas e estas nossas conversas. Depois destes 2 feriados que também nos deram jeito para nos focarmos Sim. noutros projetos que temos. Uhum. E de facto, na última quinta-feira tivemos aqui um atropelo de agenda e por essa razão decidimos: ok, vamos gastar as férias todas agora e a partir de agora estamos proibidas de ter férias, ou não? Logo vemos. Ok, quinta temporada, sejam bem-vindos, terceiro episódio. Tivemos aqui uma folga que era para Também no aguçar. intervalo te esqueceste Nada. dessa contagem, é brutal. Tivemos aqui esta folga para aguçar o quê? Curiosidade, vontade de aparecer, todas estas coisas. Portanto, cá estamos de novo. Exato. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E então, O que é que nos traz hoje cá? o que é que nos traz hoje cá? Bom, eu acho que era interessante, Florinda, não sei se concordas comigo, fazer aqui um resumo de onde é que deixámos, né? 3 semanas já deixámos exato. lá atrás. Fazer aqui um resumo destes 3 episódios, vamos juntar tudo e terminar aqui um conceito que nós tínhamos como desafio quando começámos esta quinta temporada, para Exato. fechar aqui este conceito que eu acho que é bem importante. Se bem se recordam, nós começámos esta quinta temporada com este desafio de trazermos a debate, a partilha, esta linguagem LAC+. Linguagem LAC+. E esta LAC+, se é um conjunto de siglas, tem aqui alguns significados importantes. Queres relembrar o que já falámos? Esta linguagem LAC+, é a linguagem que está associada à nossa certificação LAC, Líder no Atendimento ao Cliente. Deixa-me sublinhar novamente a importância que isto se aplica não só ao cliente externo, mas ao cliente interno. E acima de tudo, quando começamos a pensar sobre qual é o princípio, quais são os valores que estão subjacentes à cultura da liderança na relação com o outro, seja ele cliente interno ou externo, decidimos, e por que não trabalharmos aqui um bocadinho o conceito da linguagem e passarmos aqui valores através da linguagem de referência que nós temos tanto cuidado e que trabalhamos tanto com os nossos clientes. E assim surgiu a linguagem LAC, que, como dizia a Judite, para relembrar, LAC, L de limpa, A de amigável, C de clara e mais de positiva. Certo. Okay. Queres só dar aqui um overview, o que é isto do limpo? Exato. Nós já falámos lá atrás, mas sim, já foi há tanto vamos tempo. aqui rever um bocadinho. Portanto, se nós queremos impactar no nosso cliente, externo ou interno, há que entregar a linguagem com estas 3 dinâmicas ou com estes 3 valores. Linguagem limpa. O que é isto? Linguagem limpa. Linguagem sem juízo de valor. Linguagem ética, que são questões que de facto se falam tanto nos dias de hoje e que são tão valorizadas. E isto remete-nos aqui claramente, quando falamos da ausência de juízo de valor e quando falamos de ética, remete-nos aqui para uma área que muitas das vezes não está clarificada nas nossas cabeças, não é? E muitas vezes nós nem nos damos conta de que estamos aqui a roçar o correto. Eu estou-me a lembrar de um exemplo que é comum, é muito comum a muitos negócios, e agora com online é ainda mais comum, que são as entregas. E há aqui a responsabilização e desresponsabilização entre quem envia e depois quem entrega, não é? Se tu fores um fornecedor e eu for um cliente e tu me mandares uma encomenda numa transportadora, por exemplo, eu posso não ter condições de verificar logo a encomenda. Se eu demorar algum tempo e te disser, dona Florinda, olha, a encomenda que me mandou não estava exatamente como eu pedia. Se tu tiveres uma atitude menos ética, portanto, se usares aqui um princípio menos ético, isso vai se refletir na tua linguagem, não sendo uma linguagem limpa. E é provável que tu me digas, pois, tinha que ter visto isso quando o entregámos, agora já não é possível. Não é? Isto é um princípio que tu não tens, não é? Que na verdade é que, não sei se isto é ético ou não é ético, eu posso estar a cumprir o meu regulamento, mas até que ponto é que isso é lógico? Até onde é que está? Há uma zona cinzenta aqui
bem preocupante que eu posso diminuir com a minha linguagem, Exatamente. independentemente do meu procedimento e do meu processo. E esta linguagem limpa, olá Adriana, vive, isto hoje vai ser matar saudades. Esta linguagem limpa quer no fundo dizer que quando eu estou a entregar-te alguma coisa em processo comunicacional, é eu ter como um pressuposto à partida a inocência da pessoa que está do lado de lá. Exato. Ou seja, eu ter à partida como pressuposto que tu és boa pessoa. Exato. Na relação com o cliente é sempre inocente. Portanto, quando estamos a entregar uma linguagem limpa, temos que ter este pressuposto, porque se eu já estou a olhar para ti e dizer assim, Não, tu conferiste, não quiseste dizer, estás agora a aproveitar a situação, achas que eu sou... não és de confiar, não é? Exato. Eu se olho para ti e digo, esta pessoa não é de confiar. Eu nunca vou entregar uma linguagem limpa Impossível. se eu desacredito ou julgo a partir do interlocutor que está do lado de lá. E isto às vezes é muito difícil, Certo. porque nós temos esta dificuldade em nos aliarmos e em separar-nos das últimas experiências vivenciadas, que depois de vivenciadas nós tendemos a categorizá-las de alguma forma para nos relacionarmos melhor com elas. E como tu já lembraste muitas vezes, nós estamos sempre em processos de avaliação, sempre. Qualquer coisa que aconteça, nós estamos... A nossa tendência é pôr uma etiqueta, É logo avaliação e julgamento. E não é avaliar normalmente bem. Esta pessoa é espetacular, de certeza que ela é boa pessoa. Nós fazemos tipicamente... Avaliação negativa. Avaliação negativa. Epá, eu não gostei, eu avaliei qualquer coisa nele que eu não gostei. Exato. Não houve alguma coisa que não suscitou confiança. Nós temos esta tendência para a rotulagem naturalmente, porque como somos seres que naturalmente tendemos a avaliar e julgar devido aqui a este nosso mindset de sobrevivência, e isto muitas das vezes não nos traz bem-estar. Era aquilo que tu dizias há algum tempo atrás a uma pessoa, quando ela se queixava de um cumprimento que tinha que era muito pouco cordial. Estás boa ou nunca o foste? E essa pessoa ficava absolutamente irritada com esta expressão. Estragava-lhe o dia, aquela saudação, e ela ficava completamente desconfortável. E porquê é que eu hei de olhar para isto de uma forma negativa e não respondo a isto de uma forma absolutamente neutra, tranquila? Estou bem, obrigada. E tu, como estás? Porque é que nós havemos de entrar aqui neste rol, nesta tendência pejorativa, como tu dizes, porque a avaliação geralmente e o julgamento é sempre muito pejorativo, nunca é para cima, é sempre para baixo, e que tem a ver um bocadinho com o nosso mindset negativo, não é? E a grande questão é a minha linguagem é limpa, e esta foi uma das primeiras coisas que falámos, não é? Que esta linguagem lá que teria que primar por ser limpa, Exato. não é? Limpinha de juízo de valor e de princípios éticos. E depois temos aqui Desculpa. aquela expressão, eu já lhe tinha dito que... Exato. Esta É uma expressão, aparentemente não tem nenhum Inofensiva. problema, não é inofensiva, mas tem aqui muito. Como eu já lhe tinha dito, não sei se recorda, já lhe tinha dito isso. O senhor não percebeu o que eu lhe disse. Exato. O que é que eu estou a dizer? Eu estou claramente a julgar e a rotular o outro. E desculpa, porque é que não disse isso logo? Uhum. São expressões que são quase automatismos, são reações a sentimentos que nós temos e que não servem de nada. Muitas vezes nos perguntam como é que eu não substituo isso? É fácil. É só não dizer. É mesmo isso. Porque são acrescentos que não trazem nenhum isso valor mesmo. acrescentado. Na verdade, só são desabafos, são Exato. reações que me prejudicam na relação com o outro. Não diga. Exatamente. Linguagem limpa, sem juízo de valor, ética. Pressuponham sempre que a pessoa que está do lado de lá é boa pessoa. Pressuponham sempre a inocência do outro que está do lado de lá. Isto às vezes é muito fácil, mas quer ajuda a perceber bem o conceito, Sim, não é? isso. Ok. Depois vem o A. O A de Amigável. E o que é o amigável? linguagem amigável, linguagem empática. Falamos tanto da empatia. Linguagem para o outro. Linguagem ao serviço do outro. Exato. Porque a nossa linguagem é mais ao nosso serviço, não é? Serve é. mais para nós brilharmos. Olha como eu vou dizer umas cenas super interessantes. Exato. Olha como eu vou dizer umas cenas que altamente. Olha para mim a brilhar. Muitas das vezes a nossa linguagem é mais usada para nos Porque colocar a no nossa palco, linguagem, já dissemos isto 500 mil vezes, vamos continuar a dizer, a linguagem é a forma, muitas vezes visível, não é? Tangível, observável, daquilo que são os nossos raciocínios. Claro. E portanto, aquilo que eu estou a dizer está a demonstrar aquilo que eu estou de facto a pensar. Portanto, ser amigável é ao serviço do outro. Muitas vezes, não, mas eu digo, isso é para o outro. Tem que trazer. Tem que nos devolver o contrato assinado. Exato. Tem que devolver. Pois, ainda não mandou a proposta assinada, tem que mandar a proposta assinada. E tomem nota, a música que nós colocamos
não é limpa esta música. Pois não. Tem aqui um certo... Tipo, é um ralhetezinho. Exato. Pois, enquanto não mandar não podemos fazer nada. Exato. Não é? Onde é que está não é aqui limpa o nem amigável? amigável. Exato. O foco desta mensagem não está no ao serviço do outro, está ao serviço do meu processo, da minha dificuldade, da minha exigência, da minha regra. Não é? E é muito difícil, às vezes é mesmo difícil ser capaz de entregar, sendo sempre que o alvo é aquela pessoa, não é? Ao serviço daquela pessoa. Eu só preciso que ela assine, porque eu quero garantir que aquela coisa é entregue exatamente como ela diz que é para ser entregue. Exato. É garantir que aquilo vai ser como a senhora diz que vai ser. E esse é que é às vezes o difícil. É mesmo isso. Ou seja, em vez de dizer tem que devolver o contrato assinado, vou pedir-lhe, por favor, nos faça chegar o contrato assinado. Portanto, eu estou, de facto, ao serviço do outro. Eu não estou aqui para impor nada nem para exigir nada, não é? É isso mesmo. E aqui entram os tais verbos imperativos e as expressões que nós já tantas vezes falámos. Tantas vezes. Não O é? verbo ter, que é um verbo tão terrível. O tem, o deve, é preciso, é necessário, necessitamos. Tem que se fazer acompanhar. Exato. Eu gosto de tem que se fazer acompanhar. Ok. Sim. E, portanto, esta aí era a parte do amigável. Lembrem-se que no amigável está aqui uma dificuldade ou um alerta, que são os nossos termos técnicos. As siglas técnicas. As siglas. Eu lembro-me uma altura de ter assistido a um atendimento, creio que na loja de cidadão, havia um serviço que era, sei lá, o IDICT ou ADICT, que era o... IDICT. É o que é isso? É a Inspeção para o Desenvolvimento das Condições de Trabalho. Estava uma senhora à minha frente, não sei se na Segurança Social, sei que era um serviço ao lado do tal IDICT, lembrei-me disto agora, vê bem. E eu estava atrás, o senhor chega e disse, eu queria não sei o quê, e a senhora diz, isso não é aqui, isso é ali no IDICT. E o senhor, obrigada, sai dali e disse, olha, senhor IDICT. Chegou lá a perguntar ao senhor IDICT, que para ele não fazia a mais pequena ideia do que era o IDICT. Nós não temos que saber o que é o IDICT, o que é... Nem temos que dominar a linguagem técnica da outra pessoa que está ao lado de lá. Exato. Portanto, o amigável é, não fales da tua linguagem técnica que te faz brilhar, simplifica a tua linguagem ao serviço do outro para ele entender, não é? Exato. E muitas vezes nós estamos tão embrenhados naquilo, dizemos aquilo 100 vezes por dia, aquilo já faz parte do nosso ADN, nós não somos capazes de pôr em causa o facto daquilo ser ou não a linguagem da outra pessoa. A mim já me aconteceram coisas. Eu um dia numa sessão de formação utilizei o termo teenager num grupo de séniores e eu fiquei com a consciência que há um momento na interação que as pessoas todas bloquearam, elas deixaram de me ouvir. E eu só no intervalo, porque alguém teve a generosidade de vir perguntar, desculpe, há bocadinho disse não sei o que do ager, o que era? Eu sei que eu não fui capaz de ajustar a linguagem àquele meu público. Portanto, é muito importante termos esta consciência. Já não basta os riscos que nós corremos, porque nem sequer temos a capacidade de imaginar o amigável que é do outro lado. Mas fiquem alerta, os termos técnicos são uma preocupação sempre. E que são muito frequentes e saem-nos às vezes porque é como tu dizes, estão tão no nosso dia-a-dia que nós acreditamos que todas as pessoas os usam como nós usamos e os conhecemos como nós os conhecemos e nem sempre a pessoa que está do lado de lá tem a generosidade para perguntar quando não percebe. É isso mesmo. E isso emite claramente aqui uma barreira muito grande em termos da capacidade de receber, de acolher e de interpretar a mensagem. E depois temos o clara. O clara. Linguagem clara. Ou seja, limpa, clara? amigável e clara. O que é isto do clara? Se calhar a melhor forma de dizer isto é objetiva, simples, fácil. Exato. Nós tendemos às vezes, nós gostamos de complicar, de dar aquele aspecto. Faz-me lembrar no entanto e o contudo, não obstante porém, não é? Nós às vezes gostamos de complicar aqui a cena. Porque achamos que a forma como vamos utilizar as palavras também nos posiciona. E é certo, também nos posiciona. Eu não tenho é que demonstrar uma coisa só porque vou utilizar uma determinada palavra. Eu tenho é que ter a certeza que estou a usar a palavra de acordo com o meu interlocutor. E isso é que faz de mim, é que cria em mim a tal imagem que eu queria. Posiciona-te a ti ou posiciona-te na relação com o outro. Exato. Tu é que sabes como é que queres ficar. Se queres ficar sozinho no palco, escolhe essa linguagem menos clara, não é? É isso mesmo. Eu digo umas coisas espetaculares. Ou então, se quiseres posicionar-te na relação com o outro, utiliza uma linguagem simples, fácil. E às vezes não temos este cuidado, que é, sabe que agora nós somos obrigados, por causa do RGPD, que é uma conversa que sai bastante, sabe que agora nós somos obrigados, por causa do RGPD,
Para que esta complexidade de Sim. linguagem? Algumas pessoas continuam sem ter muita clareza a perceber o que é isto do RGPD. Certo. Não posso dizer isto de uma maneira mais fácil? Claro, e essa frase que tu trouxeste é um ótimo exemplo. Tem aí o RGPD, que já por si pode ser uma linguagem muito pouco amigável, não é? Nem toda a gente tem que saber o que é o RGPD. Portanto, já é esse problema. Por outro lado, não tendo aí nenhuma palavra assim muito difícil, em termos de linguística é simples, ela é complexa, né? Exato, pela forma como ela está construída. Se eu quero pedir uma coisa a uma pessoa, se eu quero pedir autorização para que ela me dê os seus dados pessoais, eu tenho que explicar porque é que eu quero esses dados. Claro. E o que é o RGPD? Em vez de dizer como é que tu disseste? Para garantir a sua. Sabe que agora somos obrigados, por causa do RGPD, a fazer isto e aquilo. Exato. Sabe que agora nem é assim tão mal. Podia ser, como deve saber. Sim, essa já tinha logo limpa. Tinha a ausência do limpo e a ausência total do amigável. Como já deve saber, que toda a gente já fala nisto, não é? Nós agora precisamos da sua autorização por causa do RGPD. Isto é uma linguagem muito pouco clara, nem amigável, nem limpa, não é? Esta expressão não tem nada de lac mais. Como é que nós podemos dizer isto se eu estou a pedir a autorização? É sempre, eu vou transformar esta expressão numa expressão clara, tornando-a objetiva, fácil de percepção, simples e, ao mesmo tempo, limpa e amigável. Dona Florinda, vou pedir, por favor, a sua autorização para poder comunicar consigo, garantindo que não lhe mando nada que a senhora não queira receber. Eu estou a dizer o que é que eu quero, garantindo o limpo, não tenho juízo de valor, o amigável, que é sob o ponto de vista da Florinda, não sobre o meu. Eu estou a fazer isto tudo por causa dela, não por minha causa. Exato. E ao mesmo tempo estou a dizer que estou a cumprir uma norma da regulamentação de proteção de dados. No fundo, a tua explicação, está aqui o amigável é mais ao meu serviço do que propriamente porque te impuseram pelo teu processo. Exato. E enquanto nós não conseguirmos transformar esta linguagem e sair do nosso processo para aquilo que é o cuidado com o cliente. Exato. Porque as coisas são sempre criadas ao serviço dos outros à partida, não é? Não é só porque nós temos processos. Enquanto eu não conseguir transformar isto, obviamente que eu nunca vou entregar uma linguagem clara, não é? Não é? E se eu tiver que utilizar aqui o RGPD enquanto sigla, eu posso usar, mas na dúvida, se a Florinda consegue perceber o que é aquilo, eu ponho uma nota de rodapé. A Dona Florinda provavelmente já ouviu falar nesta sigla, agora há imensa gente por aí que fala, não sei se ouviu. RGPD é um novo regulamento de proteção de dados, é uma diretiva comunitária que vem aqui proteger-nos a todos enquanto cidadãos, para este abuso abusivo que as empresas fazem dos nossos dados pessoais. Portanto, nós também gostávamos de cumprir com essa sua segurança. Pronto, o RGPD expliquei, sem dar aqui nenhum juízo de valor, sem culpar o cliente de coisa nenhuma. Na verdade, foi uma ação pedagógica que eu tive com o cliente. E com esse cuidado, que é o que tu dizes, pode usar as siglas técnicas, mas por favor tenha o cuidado de garantir que ela que leva essa nota de rodapé a explicar efetivamente o que está por trás. Estou-me a lembrar da senhora da loja do cidadão, porque se ela tivesse dito, olha, a sua dúvida é aqui ao lado, é um gabinete que se chama IDICT, Instituto, não sei o quê, da proteção, não sei de quê. Da proteção, nem tu ficaste eu não sei o que é que era, mas decorei o IDICT e ainda precisava parecido com Judite, e portanto aquilo ficou-me na memória. O senhor foi à procura da Dona Edith. Não, é um sítio aqui ao lado, é um gabinete aqui ao lado, falo com a senhora que está ali. Pronto. Exato. Não era mais fácil, era muito mais limpa, amigável e clara. E finalmente positiva. Finalmente positiva, que eu acredito que essa é mais fácil de compreender. Bom, não sei se será mais fácil. De compreender se calhar utilizá-la é que é mais difícil. Exato. Há muitas coisas que cabem aqui no positivo. Eu diria que a mais importante, é uma das regras mais importantes da comunicação, que nos diz, sempre que estás a interagir com alguém, diz primeiro o que sim e depois o que não. Diz primeiro o que podes, explica depois o que não podes. Sei lá, um exemplo. Judite, imagina, tu perguntas-me, Judite, podes ir amanhã comigo levar o meu carro à oficina? Eu digo, amanhã não posso, só quarta-feira. Isto é uma resposta boa. Amanhã não posso, só se for na quinta. Eu estou a ter uma linguagem positiva. Não, a primeira mensagem que tu passas é claramente negativa. Agora, na quarta-feira não posso, amanhã não passo, só se for na quinta. O que diz a regra é, Florinda, e quinta-feira é possível para ti? Amanhã não me dá jeito nenhum, amanhã não posso. Eu estou primeiro a dizer o que sim e depois o que não. E quinta-feira, será que dava? Posso na quinta. Pode ser?
Amanhã é completamente impossível. Eu primeiro estou a enfocar naquilo que eu posso, na solução, e o outro vai perceber que eu estou com ele à procura de uma solução, que eu não estou no mau feitio. Porque muitas vezes a nossa linguagem cola-nos à indisponibilidade, ao mau feitio, ao quesilento, ao chato, ao complicómetro. Não é? Exato. É aí que nós ficamos colados, muitas vezes injustamente. Exato. Não é? Eu estava aqui a pensar numa métrica quase global, como lhe havia dito, começas logo, ausência de limpeza. Exato. O nosso processo exige ausência de amigável, que subscreva o parágrafo 3 do artigo tal. Claríssimo isso, claríssimo. De outra forma não será possível. Não, brutal. Olha, escreve isso, que isso é um exemplo. É um exemplo total. A ausência total de lac mais na linguagem. Da linguagem. É isso mesmo. E isto, como nós há bocado partilhávamos, isto não é propriamente só uma regra que nós tínhamos ligada aqui ao nosso LAC, que é o líder no atendimento ao cliente. É uma boa prática comunicacional e relacional. Estes princípios, estes valores que partilhamos aqui convosco, que nós decidimos integrar aqui de alguma forma para uniformizarmos um bocadinho a nossa cultura que está aqui subjacente, são muito importantes nas nossas práticas de interação. Porque muitas das vezes os nossos maiores dissabores, os nossos maiores insucessos vêm na pouca qualidade que nós dedicamos ao trabalho das relações, que são feitas todos os dias nas nossas dinâmicas comunicacionais. E agora estava-me a lembrar de uma expressão muito, muito usada entre pais e filhos. Nós falamos sempre aqui nas relações profissionais, mas não tem nada a ver com profissional. Todos estes princípios e regras que nós partilhamos convosco são enfocadas e úteis para as pessoas, independentemente da atividade ou do contexto em que elas estão inseridas. Eu lembro-me sempre de uma expressão que eu ouço todos os dias dos pais e das mães, com as respostas muito pouco laques, positivas, para os miúdos. Estou-me a lembrar de uma resposta típica de uma mãe, que não é nada positiva. Quando o seu filhote lhe pede uma bolacha meia hora antes do almoço ou do jantar. Mamãe, quero uma bolacha. O que é que lhe responde? O que é que lhe responderias, Florinda? Agora não vou responder. Vou alinhar com o que acabámos de dizer. Mas o mais comum, se calhar, seria: não, claro que não. Então agora vais comer a sopa, achas que sim? Exato. Nem pensar. A mãe já não te explicou isso não sei quantas vezes. Exato. Já te disse depois de jantar, antes de jantar não podes comer bolachas. E depois vem uma coisa que tu tens maravilhosa, que é: vem aí o quê? Palestra. Vais dar uma palestra? Agora é uma palestra. Quantas vezes é que eu já te expliquei que o açúcar e que os farináceos antes de... Palestra. É isso. Vocês sabem melhor do que eu qual é a reação dos miúdos. Pois é. Então experimentem uma linguagem lac mais. E quando o miúdo disser: mamãe, quero uma bolacha, meia hora antes do almoço vão dizer: com certeza, filhote. A mamãe dá 2. Depois de jantar, pode ser? Mas eu queria agora! Manel, a mãe já te disse que dá 2 bolachas depois de jantar. Agora não há bolacha. E mantenham este não firme, porque depois muitas vezes é como nas empresas. É a cedência, não é? Passa a insistência. Claro. Saiam dali. Vamos já buscar as bolachas para tu guardares aí nesse teu tupperware. Depois de jantar, fica aí a contar no relógio. Arranjem esquemas. Estratégias, não é? Exato. Mas esta lógica do primeiro o que sim, depois o que não, é muito, muito interessante, porque foca, dá uma pista ao outro de que eu estou com ele na saída. Eu não estou com ele no problema. É muito... A ideia é mesmo essa, é que isto cumpre aquilo que nós acabámos de partilhar, cumpre estes princípios todos, e com uma mesma resposta nós conseguimos conduzir a relação de uma maneira muito mais positiva, não é? Com certeza, é isso mesmo. mesmo. É um pouco isto. Portanto, fechamos aqui a nossa linguagem LAC, LAC mais, e daqui a 15 dias estamos cá com novidades. Ainda não sabemos quais, mas sabemos algumas, vamos alinhar. Vai acontecer. Vai acontecer. Portanto, já em julho, já tiveste consciência disto? Já em julho. Portanto, com calor já voltamos com mais partilhas para esta nossa comunidade fantástica. Obrigada a todos por terem aparecido. Obrigada. Foi um gosto tê-los cá. Obrigada. E obrigada pela treinem a vossa linguagem LAC mais. Fiquem atentos. Então vá. Beijos. Até daqui a 15 dias. Fiquem bem.